dia, irmãos. Vamos então iniciar a nossa aula bíblica virtual, aos domingos. Nesse domingo que o Senhor nosso Deus tem nos dado, um novo mês. Graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado durante toda essa primeira metade de 2020 e cremos que o mesmo Senhor continuará nos ajudando com o restante desse 2020. Eu convido você então para nós estarmos orando ao Senhor nosso Deus. Em seguida leremos o texto, comentaremos, e como é uma escola, digamos, virtual que estamos tentando fazer, embora vocês não possam perguntar agora, vocês podem deixar comentários ou perguntas nos comentários também. Nesse início a gente vai desligar, os comentários, e próximo do fim eu vou estar aqui me orientando sobre a quantidade do tempo. Eu posso deixar um tempo no final da nossa pré-lição para que eu possa responder a vocês, tá bom? Peço que vocês orem pelo nosso departamento de Escola Bíblica Dominical. Estivemos reunidos nessa semana. Orem para que o Senhor nos dê sabedoria e temos novidades para apresentar a vocês em breve, tá bom? Então estejam orando por nós. E se você sabe de algum irmão que está tentando acessar e está com dificuldade, você pode, auxiliá-lo através do seu celular, do WhatsApp ou de uma ligação. Os nossos irmãos que nos ajudam com as gravações, eles também estão sempre disponíveis e sempre quando eu posso eu dou uma olhada aqui no computador ao meu lado para ver as pessoas que estão já online, para ver as pessoas que estão com algum tipo de dificuldade em acompanhar a nossa transmissão. Tá bom? Vamos então orar ao Senhor e depois eu apresento a vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração para eu ministrar a vocês nesta manhã de domingo. Oremos. Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que tens feito em relação à Igreja Batista Sião e também aos nossos amigos, os nossos espectadores que têm, Senhor, através das redes sociais, seja agora pelo Instagram, seja à noite que também temos transmitido pelo Facebook ou no YouTube, onde os vídeos estão sendo colocados. Que o Senhor abençoe a Tua Palavra, abrindo o coração dos ouvintes, para que entendam a Tua Palavra, para que confessem a Jesus como Senhor. E confessando a Jesus como Senhor, essas pessoas experimentem da graça transformadora que é servir a Jesus. Então, Senhor, perdoa nossos pecados, nos ajude, Senhor, a mantermos uma visão de mundo, um olhar para este mundo e para a eternidade, que nos alerte, que nos desperte, que nos anime a estar na Tua presença te louvando. Então, desde já eu peço por aqueles que nesta manhã acordaram deprimidos, desencorajados, entristecidos, e peço que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de todos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e cremos e buscamos em Ti a suficiência e ajuda para continuarmos nesse segundo semestre. Nos abençoa nesta manhã na leitura da Tua Palavra, nos abençoa nesta manhã na reflexão da Tua Palavra. Fica conosco, te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que os irmãos estejam acompanhando a nossa transmissão e como eu havia falado, se você perceber que alguma pessoa está com dificuldades de acompanhar, fique atento, tá bom? Lá ao WhatsApp, para você estar auxiliando essa pessoa. E como já temos falado, se você está sendo edificado por aquilo que estamos transmitindo, você compartilha esse link para a pessoa ouvir agora pela manhã, ou você também pode fazer a mesma coisa quando terminarmos essa transmissão, tá bom? Os vídeos ficam nos canais, nas redes sociais, depois também são colocados no nosso canal do YouTube. E lembrem, estamos aqui para engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para sermos canais de bênção para que o Senhor Jesus Cristo alcance pessoas, alcance lares, transforme pessoas, transforme seus lares, tá bem? Então, vamos lá para a nossa meditação no livro do profeta Isaías. Como eu tenho falado para vocês, eu tenho procurado nas nossas transmissões do domingo de manhã explorar alguma lição a mais sobre o livro do profeta Isaías. Por que fazer isso? Porque à medida que nós melhor entendermos o texto de Isaías, o livro de Isaías, qualquer porção
que nós venhamos a estudar, será mais fácil, tá bom? Para nós entendermos quando pesquisarmos, tá bom? E acompanharmos uma parte do livro, lembrando do todo que o livro tem ensinado. Tá bom, estou tentando verificar aqui as pessoas que já estão nos acompanhando. E só lembrando, né, amados irmãos? Distribuam, tá bom, os links, digamos assim, compartilhem os links das nossas transmissões, não apenas dessa, mas de outras transmissões, para que você possa, tá bom, abençoar outras pessoas e assim o Senhor Jesus Cristo seja exaltado na vida dessas pessoas, tá bem? Então eu estou aqui verificando, nós temos 13 irmãos online, graças a Deus, que o Senhor Jesus esteja abençoando. E vamos lá, então, para a nossa reflexão sobre o livro do profeta Isaías. Nós já temos mencionado que profecia, biblicamente falando, não é apenas visão sobre o futuro, sobre os planos de Deus, o anúncio dos castigos, o anúncio da salvação futura que Deus traria ou trará, tá bom, ao seu povo. Não é apenas isso. Okay? Mas é através dessa ideia que nós conhecemos melhor a literatura profética, pela questão das profecias. Quando nós ouvimos falar do Antigo Testamento, às vezes as pessoas dizem que não querem mais ler o Antigo Testamento porque tudo já se cumpriu. Então devemos nos voltar para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento traz promessas que já se cumpriram, ou vão se cumprir, desculpem, o Novo Testamento. Bom, isso é parte da verdade, digamos assim. Sim, o Antigo Testamento anuncia promessas que vemos seu cumprimento no Novo Testamento. A vinda do Senhor Jesus Cristo, a encarnação do Senhor Jesus Cristo, o juízo sobre Israel, se não atentasse para o anúncio, para a mensagem do Messias. Bom, temos profecias contra nações antigas que se cumpriram. Contudo, temos ainda, dentro da literatura do Antigo Testamento, promessas que ainda estão para se cumprir. Não que essas promessas não tenham sido cumpridas porque Deus perdeu o seu poder. Pelo contrário, vemos que essas promessas, elas, quando foram anunciadas, elas foram anunciadas com o mesmo peso de verdade, com o mesmo peso de autoridade, como aquelas que já foram cumpridas. Então você pode perguntar, me diga uma promessa que ainda não foi cumprida. Se você ler Daniel capítulo número 9, você vai ver algumas promessas que ainda não foram cumpridas, como o fim da iniquidade. A vinda do Senhor Jesus Cristo, digamos, de certo modo, antecipa o fim dessa iniquidade, porque, desculpem, todos aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor, o mal ou a iniquidade já foram vencidas na vida dessas pessoas pelo sacrifício de Cristo. E nós diariamente devemos experimentar essa vitória de Cristo no processo chamado mortificação da carne, no processo chamado santificação, tá bem? Então nós podemos ter segurança de que venceremos o pecado que bate à porta do nosso coração, ou tomando a própria linguagem que o Senhor nosso Deus usa lá no livro de Gênesis para falar do pecado na vida de Caim, que o pecado jaz à porta de Caim e competia a Caim dominar aquele pecado. Então temos a promessa da vitória sobre o pecado, cumprida já em parte na vinda do Senhor Jesus Cristo, mas na segunda vinda dele, no seu retorno a essa terra, teremos a vitória definitiva. Tá bom? Então isso pode ser ilustrado como histórias sobre batalhas em que a entrada de determinados exércitos em pontos estratégicos do território inimigo já pré-anuncia a vitória final. Bom, então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua vida sem pecado, a sua morte e ressurreição, pré-anuncia a vitória final sobre o mal. Mas eu quero me referir aqui a promessas, tá bom, que ainda não foram cumpridas no Antigo Testamento, fora essa que eu acabei de mencionar para você. E eu posso anunciar uma dessas promessas no livro de Isaías. Isaías, ele fala muito sobre uma expressão que nós podemos chamar de o dia do Senhor ou naquele dia. Essa expressão, ela percorre o livro de Isaías em várias passagens e eu gostaria de falar para você nessa manhã
sobre isso. Então, pegue papel e caneta, pegue a sua agenda, tá bom? Pegue um livro, pegue um caderno para você anotar, uma agenda. Eu, durante a aula, vou mostrar para vocês alguns dos meus recursos que eu tenho aqui. Então, esse é um caderno, para aqueles que já me conhecem, todo ano eu tenho um caderninho desse para anotar as minhas descobertas, para anotar aplicações da Palavra de Deus e também orações que eu faço, tá bom? Quando descubro determinadas questões na Palavra de Deus. Então, tenho vários caderninhos desses. Então, tem um caderno para você anotar, tá bom? Caneta, está aqui para mostrar para vocês. Eu digo para vocês fazerem, mas eu também faço a minha tarefa de casa. E como estamos numa escola bíblica dominical, virtual, eu quero estimular você, tá bom? A ouvir a palavra, mas também a aprender a estudar essa palavra maravilhosa, tá bom? Então, tem um caderno, uma agenda para você estar anotando. E durante a aula eu estarei expondo para você algumas dicas de como anotar e também dicas de como ler melhor, está bem? Então vamos lá. Queremos falar nessa noite sobre o conteúdo que podemos chamar de a doutrina dos últimos dias em Isaías, ou como é comumente chamado, um nome técnico de escatologia. Bom, nas minhas postagens nas redes sociais eu tenho tentado estimular as pessoas, tanto usando uma linguagem simples, mas como também apresentando nomes técnicos. Bom, os nomes técnicos não são para afastar a pessoa comum de um determinado conhecimento, não. Os nomes técnicos são importantes, bom, eles são resultados de muito raciocínio, de pensamento, de muito escrutínio, é uma palavra bíblica, para que nós venhamos a melhor ter uma palavra para nos referir a determinadas ideias. Então foi bem interessante nessa semana, com o irmão da igreja, ele postou uma frase que eu brinquei muito com ele, e ele percebeu, foi muito interessante esse diálogo, nós rimos juntos, sobre determinadas palavras que às vezes parecem nos afastar, né? Mas pelo contrário, nós lançamos com a oração, com o pensamento de fazer você vir até mim, ou até a pessoa que esteja dando um determinado estudo bíblico e perguntar: mas fulano, mas pastor, o que significa isso? Então, longe de ser arrogância acadêmica, longe de ser soberbo por falar palavras difíceis, existem nomes técnicos que cada pessoa em cada área precisam aprender. No estudo da palavra de Deus, nós temos palavras técnicas que devagarzinho nós vamos aprendendo e de repente vai fazer parte da sua vida. Bom, e eu posso mostrar que você conhece algumas palavras que antes da sua confissão de fé, antes da sua convenção ao Senhor Jesus Cristo, pareciam estranhas para você. O nosso bom e velho aleluia, tá bom? As pessoas repetem uma citação, às vezes de alegria ou de admiração, ou até mesmo com sarcasmo, né? Você já deve ter visto as pessoas fazendo determinadas coisas que não são acostumadas a fazer, aí a pessoa, para tirar uma casquinha, diz aleluia, né? Sabia que isso ia acontecer alguma vez, tá vendo? O sarcasmo. Então usamos essa palavra que tem um sentido técnico de uma maneira natural e até tirando do contexto. Mas o bom e velho aleluia é uma expressão que um judeu piedoso do Antigo Testamento criou para exaltar o nome de Deus. Aleluia, louvai ao Senhor, louvai a Yahvé, louvai a Jeová. Tá bom? Então, isso significa a palavra aleluia. Temos muitas palavras como expiação, né? Expiação com X. É uma palavra técnica, mas uma palavra tão poderosa para mim e para você, porque mostra uma parte do que significa a morte de Cristo na cruz. Falar apenas de morte dá naquela ideia de que alguém foi cefado, mas quando associamos a morte de Cristo à palavra expiação, que é o nome técnico, expiar, retirar, perdoar, pagar por uma dívida, pois é, expiação significa tudo isso. Então eu posso às vezes usar uma palavra técnica para resumir 3, 4, 5 ou mais conteúdos. E é isso que eu quero tentar desenvolver e estimular vocês a aprenderem. Nomes técnicos. Então nessa manhã falaremos sobre um nome técnico que deve fazer parte já da sua língua de crente, digamos assim. O termo é escatologia, doutrina dos últimos dias, ou pegando a linguagem do profeta Isaías, falarmos sobre naquele dia.
promessas apocalípticas dentro do livro de Isaías que ainda não foram cumpridas de maneira cabal, de maneira completa, de maneira definitiva. Quero conduzir você então, nesse período agora pela manhã, para vermos algumas promessas sobre o fim dos tempos em Isaías. Vamos lá? Então, quero começar com o capítulo de número 2, os versículos de número 10 até o versículo número 22, tá bom? Isaías capítulo 2, versículo de número 10 até o versículo de número 22. Quando o Senhor nosso Deus fala sobre os dias que estão vindo, em que Ele reinará sobre a terra, é muito interessante que Deus ao mesmo tempo promete algo futuro, mas quando Ele mencionou isso em muitos trechos da palavra de Deus, Ele também estava dando uma resposta no momento, uma resposta local para mostrar a glória por vir. Bom, como é que é isso, pastor? Vamos lembrar. Na libertação do povo de Israel do Egito, o cordeiro que foi sacrificado naquele momento e tinha um significado. Bom, o sangue daquele animalzinho seria passado nas entradas ou umbrais das portas dos israelitas e simbolizaria a presença de Deus para que o anjo destruidor não entrasse naquela casa matando o primogênito. Aquele evento anuncia então a morte de Cristo por nós. Temos a Páscoa cristã, temos a ceia do Senhor. Então é interessante, um evento do Antigo Testamento, local, digamos assim, uma época específica, anuncia uma verdade eterna. Tomemos um outro exemplo, nós temos a Arca de Noé, temos a história do dilúvio. Então, a história do dilúvio, uma época precisa ou exata, em um local exato, tá bom? O mundo daquela época é também um anúncio sobre coisas futuras. Um exemplo, o Senhor Jesus Cristo fala sobre o final dos tempos, tomando a ideia do dilúvio que veio e levou em destruição as pessoas que não entraram na arca pela fé. O apóstolo Pedro também utiliza dessa mesma linguagem na sua segunda carta, onde ele pega a ideia da arca, agora aplicando a salvação em Cristo Jesus. Estão vendo? Então, eventos do Antigo Testamento, eles deram uma mensagem local, na época, mas também eram usados para serem guias para nós, guias dadas por Deus, para que nós entendêssemos as coisas que estavam por vir. Então nós temos isso muito no livro do profeta Isaías. O texto que nós estamos vendo aqui, o capítulo número 2, do versículo de número 10 até o versículo número 22, fala então tanto da purificação que o Senhor traria numa época específica, quando o povo estivesse padecendo debaixo de algum império mundial, mas também estava mostrando verdades eternas ou verdades futuras, para que o povo confiasse que o Senhor que livra de um reino temporal é o mesmo Deus que tem o controle sobre tudo e trará o seu reino atemporal, o seu reino eterno sobre toda a terra. Então, capítulo 2 de Isaías, versículo 10 até o versículo de número 22, eu quero destacar alguns trechos dessa profecia. Vamos começar pelo versículo 10. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Versículo número 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. A expressão o dia do Senhor, eu já mencionei na nossa introdução, ela vai ser repetida ou vai ser indicada, melhor dizendo, dentro do livro de Isaías, com outras expressões como naquele dia. Então o texto nos fala sobre o terror que viria, tá bom? Porque o Senhor traria a sua glória ou a sua majestade. Interessante a palavra terror. Nós temos usado essa palavra mais no sentido maléfico, né? Filmes de terror, o terror que alguém causa diante, né, de uma população por causa da violência. Mas a palavra terror, ela tem um sentido espiritual ou um sentido religioso. O terror é aquela sensação, tanto de impotência como de maravilhamento que nós temos diante do Senhor.
Nós podemos dizer que quando Isaías teve a visão, no capítulo 6, lá é registrado, ele ficou aterrorizado. Ou seja, ele foi tirado do seu senso comum, aquilo causou nele uma estranheza ou um estranhamento, como também aquilo mostrou para ele a maravilha do Senhor. Estranhamento e maravilhamento, que poderia utilizar essas duas palavras para nós falarmos sobre o que é o terror do Senhor. É aquilo que nos mostra que nós somos pequenos, a estranheza, mas aquilo que nos dá um maravilhamento, nos mostra a glória de Deus. Então a palavra terror, aplicado aqui, mostra, nós nos colocamos em nossa posição de criatura e nós percebemos que o Senhor é glorificado como Criador, ou como o Senhor absoluto. Então aqui fala de um dia em que o Senhor seria exaltado, só o Senhor seria exaltado. O texto continua dizendo no versículo 17, como uma espécie de um refrão, de um estribilho, de um coro. O texto volta a dizer: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E ele termina dizendo: antes o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado. Então fala de uma libertação específica sobre o povo de Israel, ou para o povo de Israel, mas também aponta aquilo que Deus fará de maneira global, de maneira universal, e nós estamos aguardando esse evento realizar-se. Aí você pode perguntar: pastor, como é que a gente percebe isso? Bom, antes de tudo, leia bastante as Escrituras. Leia bastante as Escrituras. E procure bons livros que indiquem para você, tá bom? Essas características. A leitura e o pedido por iluminação do Espírito Santo devem ser duas ações presentes em sua vida. Então, leia e rogue ao Espírito Santo que ilumine o seu coração. Você também pode procurar bons livros, boas Bíblias de estudos, boas introduções, como também bons comentários. A Bíblia que eu estou usando aqui é a Bíblia de estudo anotada e expandida. Muito boa, tá bom? Estou me deliciando com ela. Ou você também pode ter uma boa introdução. Aí vem a questão que eu falei para vocês. Já que é uma escola bíblica, vamos também falar sobre livros. Então vamos lá. Temos esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês, eu acho que dá para ver bem direitinho. É uma introdução ao Antigo Testamento. O autor, um dos autores é o Tremper Longman III, esse aqui. Vamos lá. Antes de tudo, deixe logo eliminar uma má compreensão que as pessoas têm. Eu vou precisar, tá comprando livros para entender a Bíblia. Bom, tudo aquilo que você dá valor, você se preocupa em fazer, não é? Então, um livro como esse eu tenho e tem me ajudado, e eu indico você também a adquirir e também vai lhe ajudar, tá bom? Então, como podemos dizer, nos apropriarmos ou sermos abençoados daquilo que Deus já fez com os seus servos no passado. E assim a gente vai aprendendo com os acertos dos irmãos. Isso é tão bom, certo? Então, vamos lá. Podemos dizer, a compreensão final, a aplicação final vem pelo poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa a palavra dele que está aqui, e o Espírito Santo também usa de homens e mulheres que no passado, o que nós temos aqui? Temos aulas como essas que eu estou dando para vocês, que foram transformadas em livros. Nós temos aqui anotações que, como eu e como você estamos anotando, estamos sendo abençoados pelas anotações desses servos do Senhor. Tá bom? Então, queremos mostrar isso. Aqui é o compartilhamento do conhecimento de gerações anteriores, homens e mulheres que chegaram antes de nós, que foram usados pelo Senhor nos seus dias, e seus escritos estão hoje também para nos abençoar. Mas eu volto a dizer, é o Espírito Santo que ilumina e dá a compreensão que pode transformar. Mas o Espírito Santo, ele age de maneiras variadas. E uma dessas maneiras, através das Bíblias de estudo, através dos comentários. Tá bom? Então vamos lá. É uma maneira que você tem para se apropriar desse conhecimento. Uma obra que eu já mostrei para vocês, tá bom? E eu indico,
é um autor conservador, é um autor servo do Senhor, esse livro, Teologia do Antigo Testamento. Pastor, o que seria uma teologia do Antigo Testamento? Esse livro acaba se tornando como que um resumo sobre tudo que cada livro da Bíblia ensina. Pois é, da mesma forma que esse daqui faz, esse último que eu estou mostrando faz também. Aí você pergunta, pastor, são dois, eu só queria um, qual é que eu escolho? Deixa eu dar uma dica para você. Você está começando agora, então procure uma introdução, como esse aqui, certo? Então, se você já é um líder, se você já é uma pessoa que está experimentada na leitura da palavra e quer se aprofundar, então você deve procurar livros mais fortes. Tente imaginar como uma criança crescendo, tá bom? Então aqui nós temos, digamos, um pouco de leite materno e aqui nós já temos uma fruta com casca que você vai dar para a criança se alimentar. Então você está começando agora, procura uma introdução, uma Bíblia de estudo. Se você já é um líder, se você já tem um certo tempo de fé, você pode procurar livros mais, mais fortes, tá bom? Na leitura, digamos assim, para você aprender. Mas o fato é, nós valorizamos e nós damos, tá bom, tempo para aquilo que é importante, tá bem? Então é isso que eu quero dizer para você. Bom, voltando para cá, então o que nós temos? O dia do Senhor anunciado de duas maneiras. Uma, como um livramento pontual do Senhor nosso Deus para o povo de Israel, e esse livramento pontual acaba sendo também uma referência, um tipo do livramento final que o Senhor dará a todo o seu povo no futuro. Então, nós ainda não temos hoje o nome do Senhor apenas exaltado nesse mundo, nós não temos ainda nesse mundo a altivez do pecado humano vencidos, mas essa profecia do capítulo 2, versículo de número 10 até 22 de Isaías, é uma parte que você deve guardar e orar e clamar pela volta do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nosso Deus trará sim a vitória final sobre todos os inimigos do povo dele. Um outro trecho que quero destacar com você, agora indo um pouquinho, digamos assim, para estarmos caminhando em direção ao livro. Estamos no capítulo 2, vamos pular agora para o capítulo 13. 13 de Isaías, versículo 9 ao versículo de número 13. Vamos lá? 13 de Isaías, versículo 9 ao versículo de número 13. Bom, eu falei para vocês sobre canetas. Eu gosto muito, se você um dia quiser, eu mostro para você como a minha Bíblia está riscada, tá bom? Estou aqui lendo, anotando. Eu tanto anoto para vocês, como eu falei, com um caderno, em um caderno, como também faço notas na minha Bíblia. Deus poderia colocar em nossa cabeça, de uma vez, o conhecimento bíblico que nós precisamos, mas o Senhor resolveu agir, tá bom? Através da leitura. E eu já falei uma vez aqui e vou repetir. Devemos valorizar o modo como Deus escolheu para se revelar. A revelação através da Bíblia, é a revelação especial de Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo também é a revelação especial de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus, nos seus dias, ele chamava a atenção para a leitura. Quando ele, algumas vezes, perguntou aos fariseus: não lestes, não lestes, não lestes? Ele estava perguntando isso daí para chamar a atenção de que a leitura que os fariseus deveriam ter feito deveria ter transformado a vida deles, porque Deus atua através da leitura, mas também através da audição da palavra dele. O Espírito Santo resolveu fazer isso. Se Deus tivesse se revelado através de filmes, nós teríamos que estudar a teoria dos filmes, teríamos que aprender sobre como os filmes são gravados. Se Deus tivesse se revelado através de notas musicais, nós deveríamos estudar a teoria musical. Mas Deus resolveu se revelar, entre outras formas, através da palavra escrita. Então é muito interessante que nós venhamos a ter esse cuidado de aprender melhor a palavra escrita. Tá bom? Mas aqueles que não sabem ler também são abençoados, porque nós mencionamos ler e ouvir.
Como o próprio autor do Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Tá bom? Então, tanto aqueles que leem ou leem e ouvem e guardam no seu coração são bem-aventurados. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Capítulo de número 13, agora de Isaías, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 13. Note, o capítulo 2 de Isaías chamou a volta do Senhor, com toda a resolução acerca do pecado de naquele dia. Agora, em Isaías capítulo 13, versículo 9 até o 13, nós temos o versículo de número 9 dizendo assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. O texto que nós estamos lendo, ele está inserido em uma palavra profética contra o rei da Babilônia. Nos tempos do profeta Isaías, a Babilônia ainda não tinha sido levantada como uma grande potência mundial. Nós tínhamos o Egito, nós tínhamos a Síria, e tínhamos a Assíria. Eram os impérios que estavam mais guerreando naquela época. A Babilônia ainda iria se levantar depois de Isaías 150 anos, mais ou menos. Bom, então Deus já está anunciando ao seu povo que Ele cuida do seu povo, tanto no que para eles era futuro, 150 anos depois, para nós isso é passado, como Deus, Ele mostra que Ele é o Senhor da história, Ele não estava apenas guiando o seu povo 150 anos no futuro, isso se referindo ao povo de Israel, mas o Senhor nosso Deus também estava cuidando e guiando o seu povo sobre o fim dos tempos, sobre o fim desta era, sobre o fim dessa era dominada pelo pecado. Bem? Então, naquele dia, ou no dia do Senhor, expressão que fala, eu volto mais uma vez a dizer, de um livramento específico do povo de Israel, um juízo sobre uma nação que persegue Israel, mas às vezes também um juízo sobre Israel no passado, que está nos mostrando detalhes, como se fossem peças de quebra-cabeças sobre aquilo que Deus faria nos últimos dias. Então vamos destacar em Isaías capítulo 13, do versículo 9 até o versículo 13, alguns elementos. Vamos lá. Nós temos aqui, versículo de número 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abatarei a soberba dos violentos. A língua está um pouco pesada, então desculpem. Então, quando Deus fala sobre o escurecer do sol e da lua naqueles dias, Ele tanto pode estar falando da destruição que viria sobre a cidade e a fumaça que sairia da cidade sendo queimada, ela deixaria o céu escuro, como também pela luz da revelação do livro de Apocalipse, sabemos que a lua perderá o seu brilho e o sol também se escurecerá. O próprio Senhor Jesus Cristo também falou isso no seu sermão profético no final dos evangelhos de Mateus, Marcos e de Lucas. Bom? E Apocalipse, ele reafirma essa promessa. Deus então fala de uma situação específica, quando a Babilônia seria destruída, como também está apontando que Ele é o Senhor que está trazendo um juízo, não apenas a uma nação específica, mas trará juízo a todas as nações quando Ele voltar. É uma profecia que ainda estamos aguardando. Bom, a escatologia de Isaías, ou a doutrina dos últimos dias através do profeta Isaías. Capítulo 2, a partir do versículo 10, capítulo 13, a partir do versículo de número 9, e vamos agora, por gentileza, para o texto de capítulo 24, o livro do profeta Isaías. Então, percebem que eu estou elegendo capítulos alternados do livro de Isaías para chamar a atenção para um fato. O Antigo Testamento é palavra de Deus para nós hoje.
O Antigo Testamento é a palavra de Deus para nós hoje, porque ela tem os princípios morais que Deus quer no seu povo. O Antigo Testamento é a palavra de Deus para nós hoje, porque o Antigo Testamento mostra como o nosso procedimento, o nosso modo de ser, ele é desagradável diante de Deus, mas ao mesmo tempo mostra que Deus proveu no passado perdão para os pecados e Deus também provê hoje perdão para os pecados. O Antigo Testamento é a palavra de Deus também para você, porque ele te ensina como adorar ao Deus eterno, como salmodiar, usando a expressão daquela época. A palavra de Deus do Antigo Testamento é também para nós hoje, porque ela nos dá esperança quanto à nossa fé. O Deus que agiu no passado é o Deus que agirá também no nosso presente e no nosso futuro. Eis razões para nós nos determos no estudo do Antigo Testamento e especificamente conhecermos a palavra profética. Conhecermos a palavra profética, como o apóstolo Pedro nos diz. Vamos então para o capítulo 24 do livro de Isaías. Esse capítulo 24, até o capítulo número 27, eu tenho ensinado para vocês que quando nós lemos Isaías, nós percebemos uma certa organização. Então, se você voltar e reassistir os primeiros vídeos, você vai ouvir eu mencionar que nós podemos dividir, por exemplo, o livro de Isaías em duas partes. Do 1 ao 39, o livro dos ais, o livro da desolação, e a partir do capítulo 40, o livro do consolo, da esperança. Eu também mencionei para você que nós temos alguns textos, como a partir do capítulo 7 de Isaías até o capítulo 11, chamado de o livro do Emanuel. Pois é, o capítulo 24 até o 27, dentro de Isaías, ele é chamado carinhosamente pelos estudiosos de o pequeno Apocalipse de Isaías. Pois é, 24, 25, 26 e 27 de Isaías recebe, como forma carinhosa pelos estudiosos, o título de O Pequeno Apocalipse de Isaías. Embora haja promessas escatológicas em várias partes deste livro, nós podemos perceber que nesses 4 capítulos nós temos condensado, muito material escatológico ou apocalíptico. Então, capítulo 24 até o 27, você já sabe, se o pastor perguntar, o pequeno Apocalipse de Isaías. Nomes carinhosos que nós damos a passagens do livro de Isaías. Então, nós temos aqui, a partir desse momento, nós temos o Senhor mostrando o que Ele faria. Volto mais uma vez a dizer, tanto na época de Isaías, quanto no futuro de Isaías, 150 anos, como também no nosso futuro ou no fim desta era. Desse pequeno apocalipse aqui de Isaías, do capítulo de número 1 até o versículo de número 23, eu quero destacar também alguns trechos para você refletir comigo. Isaías 24, 14. Eles levantaram a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor, exaltam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos fins da terra, ouvimos cantar, glória ao justo. Você está percebendo? Um louvor mundial dado ao nome do nosso Deus. Bom, a gente tem repartições aqui que nos mostram o mundo como um todo. Por exemplo, o Oriente, terras do mar, confins da terra. Nós estamos vendo aqui o profeta desenhando para nós um período da nossa história, um período futuro, em que o nome do Senhor, a quem nós clamamos nesta manhã, o Senhor cuja palavra estamos pregando, esse Senhor será exaltado em toda a terra. O Senhor será exaltado em toda a terra. Onde isso dá mostra sobre questões apocalípticas, veja comigo o final do versículo 21. Naquele dia, você já aprendeu, naquele dia, o dia do Senhor, são maneiras específicas que o profeta Isaías destaca dentro do seu livro para mencionar um juízo presente, local do Senhor, mas também a grande manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, cujo retorno nós estamos aguardando. Vamos ler capítulo 24 de Isaías, versículo 21. Naquele dia,
o Senhor o castigará no céu, as hortes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorras e encerrados no cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. O que o texto destaca para nós? O texto destaca o louvor ao Senhor nosso Deus em toda a terra, Oriente, terras do mar, confins da terra. São expressões que mostram isso. Mas também nós estamos vendo o Senhor em juízo, tanto quanto as hortes celestiais que o abandonaram, quanto aos reis da terra que se levantam contra ele, quase apontando aqui, se você quiser fazer depois uma leitura, o Salmo 2, tá bom? Os reis da terra. E diz aqui que o Senhor, nosso Deus, reinará em Sião, de Jerusalém, um reino mundial do Senhor nosso Deus, onde todas as partes da terra glorificarão ao nome dele, e um reino cuja capital, Jerusalém, sediará, a base governamental, digamos assim, desse período tão maravilhoso, onde o Senhor estará reinando sobre toda a terra. Bom, irmãos, qual uma aplicação para isso hoje? Bom, então nós vamos dar 5 referências, se o tempo ainda nos permitir. Talvez cheguemos só a 4, mas um fato já passamos por 3. Essas 3 referências que eu tenho mostrado para você. Pastor, como é que isso aplica na minha vida? Eu acredito que você já deve ter percebido. O Senhor que controlou a história no passado é o mesmo Senhor que controla a história no presente. Bom, então eu quero falar isso de uma forma que lhe dê paz no coração, que lhe dê firmeza. Os dias são maus, mas esses não são os primeiros dias maus que homens e mulheres tementes a Deus já enfrentaram. Então eu peço a você, desligue-se um pouco, de notícias terríveis. Desligue-se um pouco daquelas notícias que mais exaltam o poder do homem e ligue-se mais a notícias que exaltam o poder do Senhor. Mas como já temos feito várias transmissões, desde o início dessa pandemia, não é que você vai se tornar uma pessoa que não sabe o que está acontecendo no mundo. Seja uma pessoa que sabe o que está acontecendo no mundo. Como tem um certo hino do Grupo Logos, o qual eu amo muito, quero ter conteúdo, sabendo de tudo ao redor de mim, mas nunca perdendo a firme palavra. Nunca perdendo o foco na palavra eterna. Então leiam, discutam sobre temas, mas nunca percam o foco na palavra. Tá bom? Então vamos lá. Se o tempo nos deixar, vamos então para a 4ª referência no Salmo, desculpem, Isaías 32. É um outro texto que eu gosto muito de pregar e às vezes sai espontaneamente. Isaías capítulo de número 32. Versículo de número 1 até o versículo de número 20. Nós temos aqui o reinado do Messias. E há certos trechos destacados aqui que nós estamos aguardando de maneira gloriosa o retorno de Cristo para que Ele reine em um período chamado milênio. Antes da eternidade sem pecado, este mundo caído ainda conhecerá a bondade de Deus mais uma vez. E esse período pode ser chamado de milênio. Vá lá para o livro de Apocalipse e leia o capítulo número 20. Mas vejamos como Isaías trabalha essa temática. Leiam comigo, por gentileza, o capítulo 32 de Isaías. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra aberta. 70, desculpem. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O texto começa a mostrar aqui
como o Senhor reinará sobre toda a terra com justiça. Bom, eu quero destacar aqui, se você puder me acompanhar, o versículo de número 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas inseguras, em lugares quietos e tranquilos. Essa temática do reino do Messias, ela é muito presente dentro da profecia de Isaías. Lembram daquela parte do capítulo 7 até o capítulo 11, que fala sobre o Emanuel? Pois é, o Emanuel, o Deus conosco, reinará sobre a terra. Isaías já falou disso lá nos capítulos 7 até o capítulo número 11. E ele reforça essa mesma mensagem aqui no capítulo 32. Eu peço que você releia, tá bom? E veja essas referências que nós estamos marcando para você ter na mente e guardar que o Senhor que cumpriu a palavra profética no passado, Ele continuará cumprindo essa palavra. Isaías nos chama a atenção na sua escatologia, na sua doutrina dos últimos dias, para confiarmos nesse Deus em tempos de dificuldade. O Senhor é o Senhor de toda a história. E para nós encerrarmos, vamos pegar, por gentileza, agora o capítulo de número 63, versículos de número 1 a 6 do livro do profeta Isaías. Bom, na descrição desse vídeo, nós colocaremos as citações que nós estamos usando aqui. Mas rapidamente, capítulo 2, capítulo 13, capítulo 24, capítulo 32 e capítulo 63 de Isaías são porções que pegamos ao longo de todo o livro para você perceber a doutrina dos últimos dias de Isaías. Como nós devemos estudar a palavra profética e confiarmos que ela é guia para nós hoje. Vamos lá? Isaías 63, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Quem é este que vem de Edom e de Bosra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. O lagar eu o pisei, sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o sangue me salpicou, as vestes me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos redimidos é chegado. O texto traz algumas das linguagens, ou da parte da linguagem, usado lá no livro de Apocalipse. Por exemplo, o juízo de Deus como um largar, como um grande recipiente onde uvas eram colocadas e elas eram pisoteadas para que assim produzisse o suco de uva. Então o largar da ira de Deus, como uvas sendo pressionadas, e o suco que vem derramado é o vinho que o Senhor dará às nações a beber, ou seja, o juízo que Deus trará sobre o mundo. Mas ao mesmo tempo que esse juízo virá sobre o mundo, o texto diz que virá também salvação da parte do Senhor. Está vendo? Deus, na história humana, para limitar o pecado humano, para lembrar o homem de suas limitações, para lembrar ao homem que existe um Deus que criou os céus e a terra, ou um Deus que criou todo o universo, Ele permite que muitas vezes desgraças venham às pessoas. O Senhor, ao mesmo tempo que pune, o Senhor também cura ou transforma. O Senhor, que ao mesmo tempo traz juízo sobre aqueles que não se arrependem, é o Deus poderoso para trazer libertação sobre aqueles que confiam no seu nome. A pequena escatologia, ou a doutrina dos últimos dias de Isaías, está aí presente para nós estarmos atentos. Bom, palavra profética, palavra de esperança. A escatologia de Isaías nos reanima nesta manhã a continuarmos confiando no Senhor nosso Deus nesse segundo semestre que está aí à nossa frente. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. O Senhor estará com o seu povo, Emanuel, mas também aguardamos o retorno desse Senhor poderoso
Maranata. Bom, 3 palavras técnicas que fazem parte do nosso dia a dia, não é isso? Ebenezer, Emanuel, Maranata. Se você já conhece a palavra de Deus, você sabe como esses 3 nomes são técnicos e inspiram em mim e você esperança. Que o Senhor Deus nos abençoe. Se não me falha a memória, temos ainda um tempinho e eu queria rapidamente só cumprimentar aqui os amados irmãos. Então, irmão Samuel, um abraço, tá bom? Está aqui pertinho da gente também. Irmão Ebenezer, olha só, que bênção. Nós temos aí o Rogério, nós temos também a irmã Maria Diogo. Muito obrigado aos amados irmãos que têm estado conosco. Temos visto aqui 22 pessoas nos acompanhando. Maravilha do Senhor, tá bom? Então, o que eu tenho lido e falado para vocês não é uma descoberta da noite para o dia. Tenho que dedicar minha oração, tenho que me dedicar à palavra de Deus e eu deixo esse conselho para vocês. Liguem-se mais à palavra do nosso Deus. Sejam pessoas atentas ao que acontece nesse mundo, mas não deixem de ler e refletir que a palavra de Deus abunde no nosso coração. Bom, que o Senhor esteja abençoando. Olha só, a irmã Cleidinha, estamos vendo aqui, irmão Cláudio Ivan, irmão Lucinei, irmão Roberto e sua família. Que Deus esteja abençoando a todos os nossos amados irmãos que estão aí. Então, já para nós encerrarmos com uma oração, lembrem de estar indicando esses vídeos, essas mensagens, para que o Senhor abençoe outras pessoas e revejam, reassistam essas mensagens, anotem e na dúvida o pastor está aqui, tá bom? Tem um programa na internet que eu vou tomar emprestada a expressão. Não entendeu? Pergunte. Perguntar não ofende, tá bom? Estamos aí para lhe ajudar, para estar com você. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Vamos orar? Senhor, eu sou grato a Ti pelos irmãos que puderam nos assistir agora e por aqueles que assistirão depois ou reassistirão. A Tua palavra foi inspiração, foi ânimo para gerações no passado. E sobre nós, Senhor, que vivemos debaixo dessa pandemia, que ela também seja inspiração para nós. Inspiração para nos santificarmos, fugindo do pecado. Inspiração, Senhor, para estarmos aos Teus pés, clamando a Ti por nós, nossa família, nossa igreja local, pelo mundo. Inspiração, Senhor, para irmos sendo guiados por Ti até onde o Senhor quiser nos guiar. Estamos aqui, Senhor. Reanima o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. Fica conosco. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, tenham um bom restante de domingo, agora pela manhã e tarde, e nós nos vemos logo mais à noite, às 18h30, para falarmos sobre o Senhor da criação. Bem? Em Isaías capítulo 40. Grande abraço.